feito alguns questionamentos do que Deus espera da gente nesse 2019, né? O meu anseio não é o nosso anseio não tem que ser o que a gente pode esperar do que Deus vai fazer por nós nesse ano. Nosso anseio tem que ser em o que Deus espera de nós nesse ano. E como hoje a gente só tem a liderança da igreja, tenho certeza que Deus separou esse momento para que a gente ministrasse essa palavra aqui. Deus tem colocado no meu coração aqui para formação de líderes da Primitiva. A gente tem que pregar essa palavra que Deus tem falado no meu coração hoje. Então, a partir de hoje, que isso seja não uma pregação, mas o mesmo discipulado que Deus tem feito comigo dentro da minha casa, dentro do meu coração. Com certeza, palavra de discipulado é palavra de confronto. Eu fico ansioso para trazer uma palavra de Senhor, manda uma palavra de conforto, mas Deus tem falado comigo o que Ele espera de nós. E hoje, como liderança, vendo o Evangelho que a gente tem vivido, não posso deixar de falar isso, porque é o sonho de Deus para as nossas vidas, é o que Deus tem plantado dentro da Primitiva. Que tipo de líderes a gente quer formar dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, quando, se Deus quiser, pessoas despertarem para ouvir essa palavra de verdade? Como reagiremos e como agiremos mediante ao tamanho dessa população que anseia ouvir essa verdade? Eu queria, com grande temor, acho que a palavra mais, aos meus olhos, uma das palavras mais pesadas que tem na Bíblia, eu vou pedir para que vocês abram comigo, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. É com grande temor que eu ouso falar dessa palavra. Me usa, Pai. Faz conforme o Teu querer, a Tua vontade. Tenha liberdade, Espírito Santo, para trabalhar em nossos corações e para nos levar a um nível de excelência diante da Tua santidade, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém? Podemos ler? 28, 13? 28, 13. Achei muito bonito uma oração e eu queria que vocês repetissem comigo, se possível. Vou falar uma vez e eu peço que vocês repitam. Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez. Mais uma vez. Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui outra vez. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras, afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, como o peixe a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis e te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, para a injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, enquanto o espanto te tornaste,
e nunca mais serás para sempre. Essa palavra está, a princípio, falando da cidade de Tiro, do príncipe de Tiro, né? Mas os estudiosos vão dizer que ela faz alta referência ao que nos traz como a queda do próprio Satanás, né? E eu queria falar um pouco a princípio dessa cidade. Vou pegar aqui para servir de uma bancada. Fala da cidade. A cidade de Tiro era a cidade onde tinha o melhor comércio da época. Era uma cidade portuária e o mundo inteiro, a cidade feita de logística. Então todos os povos usavam essa cidade como logística e grande era o movimento dela. Ela era a cidade mais populosa em matéria de ouro, prata, pedras. Vocês veem aqui como a palavra se refere a essa cidade. E por causa dessa passagem de pessoas, por esse excesso de passagem, essa cidade começa a se corromper e impera sobre ela uma iniquidade profunda, né? A prostituição, o que a gente tem de costume também de ver hoje em dia, nas cidades onde há muita passagem, promiscuidade, prostituição, não é muito diferente dos tempos de hoje. Isso ele fala da cidade de Tiro, mas essa palavra tem total referência à queda de Lúcifer. E ela vai nos narrar que tipo de queda Lúcifer teve. Se tem um título que eu posso dar para essa pregação hoje é a experiência que a queda nos traz. Essa pode ser a titularidade dessa palavra. O que traz para a gente de ensinamento nesse texto, eu vou ser muito breve. Tá? Em primeiro lugar, não importa qual grande é o ministério ou qual grande é esse ministro, ninguém está acima do risco de tombar. A gente está falando hoje de uma igreja pequena em tamanho, mas eu tenho certeza de que muito grande na excelência daquilo que quer apresentar para Deus, não para os homens, né? A gente aqui tem o despertar, a necessidade de impulsionar as pessoas que têm feito membresia nesse lugar a estudar, porque acima do estudo, a fonte do estudo nos revela, na real, quem é o próprio Deus, através da sua palavra. E quantos ministérios grandes a gente tem visto que seus líderes têm caído? Não, a gente vai parar para analisar que tipo de grandeza Lúcifer foi criado, de que tipo de pedras ele permanecia. Você vê que mesmo depois da queda ele não perde a sua titularidade de príncipe. A gente aqui é o que? Hoje a gente sabe que o diabo é príncipe das trevas, príncipe da terra também. Ele também é príncipe da terra. Ou seja, ele não perdeu a sua titularidade. E a mesma coisa, se um cara tão conhecedor de Deus, de acesso direto, teve a oportunidade de cair, que dirá nós, homens, falhos. E a primeira coisa que eu quero alertar a igreja primitiva, eu não estou falando só para vocês, essa palavra com certeza tem rasgado no meu coração, é a vigilância mediante ao que vai nos chegar, porque eu tenho certeza que as bênçãos nos alcançarão, e a vigiar para que essas bênçãos não nos levem a um grande tombo. Quantos ministérios grandes a gente tem e quantos ministérios a gente vê caindo por pouca coisa, principalmente com relação à questão financeira. O segundo ensinamento que me traz desse texto, Lúcifer tinha tudo, que era praticamente ele abarcava um grande principado, e com isso tudo, mesmo com todo esse principado sendo regente do anjo celestial, a gente tem um cara insatisfeito. E a segunda coisa que a gente tem que vigiar nesse ministério é com relação à insatisfação. Por que eu falo de insatisfação? Pessoa insatisfeita, ela não se contenta com nada que recebe, nada. Ou com o que recebeu, e sempre reclama, sempre faz cara feia, sempre faz bico, mesmo diante de uma grandeza de virtudes e de bênçãos.
A gente vê o que gera no coração de Lúcifer para essa queda. É uma insatisfação pela posição que ele ocupa. Quantas vezes a gente se vê nessa situação? Deus nos abençoa, Deus nos leva a lugares onde a gente não esperava, de onde a gente veio, onde a gente estava, de onde a gente saiu, qual é a nossa origem, o que a gente tem vivido hoje, o que a gente está vivendo hoje. A gente canta, a gente não é mais escravo, né? Eu sou filho de Deus, mas a gente acaba se escravizando porque não tem contentamento com aquilo que Deus nos dá. E foi esse o sentimento, mesmo diante de todas as riquezas que Lúcifer podia ter, que o derrubou do céu. Então a gente tem o segundo ponto que chama a atenção nesse texto, a insatisfação. A gente tem que parar para analisar o que a gente está vivendo de 2019 em diante. A gente tem a certeza das promessas, a gente tem a certeza do que a gente tem confiado em que o Deus é o Deus do impossível, mas a gente está sempre insatisfeito com aquilo que Ele já fez por nós. O ser humano, ele tem a mente muito fragilizada para se lembrar de onde Ele nos resgatou, de o que Ele fez por nós. E é esse tipo de sentimento que, com certeza, se entrar no nosso coração, vai nos derrubar como igreja. Se a gente não entender de onde Deus nos tirou e estivermos sempre insatisfeitos, Deus não nos dá um lugar, Deus não nos dá um som, Deus não nos dá a cadeira como a gente quer, Deus não faz da forma que a gente quer, vamos se atentar, vamos nos atentar para o que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. A ideia principal é que cada um de nós façamos a compra de uma balança, porque é necessário que a gente suba nela todos os dias. A palavra lá em Daniel 5 vai falar assim: foste medido, foste pesado e não foste aprovado. É assim que o texto fala. Você foi provado na balança, você foi pesado na balança e não foi aprovado. A mesma coisa a gente tem que trazer desse texto de Daniel para as nossas vidas com relação a Deus. Ei, a gente vai ser pesado sim, e é o próprio Deus que vai fazer isso. Então, se a gente não tiver a consciência de que todos os dias, a gente que está sempre acima do peso, sempre acima da medida, a gente sempre fica ansioso para saber quantos quilos a gente tem. Ontem mesmo a gente estava falando disso. Mas com relação à vida espiritual é a mesma coisa. Cabe a nós, todos os dias, querer subir nessa balança e estar sempre dentro do peso que Deus programou para as nossas vidas. Para que a gente não caia na mesma situação que Daniel nos narra. Procura apresentar-te a Deus e não aos homens. Lá em 2 Timóteo vai falar isso. Por quê? Porque apresenta-te a Deus e não a homens. Né? Quando a gente tiver uma igreja de muitas pessoas, de pessoas além dessas que a gente tem hoje, quando a igreja é cheia, quando o ministério é cheio, muitas vezes a gente pode analisar que a palavra hoje em dia vem direcionada para buscar tipos de aplausos e não a buscar aquilo que Deus tem revelado ao profeta. Que tipo de igreja a gente está formando? Qual é o tipo de igreja que a gente quer fundamentar e tem lutado para isso acontecer na primitiva? Quando a gente fala de se preocupar mais com aplausos do que com aquilo que Deus tem para falar com a igreja, que são as palavras de confronto que a gente tem visto pouco, a gente se depara com uma situação lá em 1 Samuel, né, onde a gente vê Saul ansioso à espera de Samuel para sacrificar. Samuel demora a chegar, Saul vê o povo indo embora, e o que ele faz? Toma o lugar que não é dele e sacrifica para que o povo fique alegre. O pecado de Saul e a decadência de Saul, a sua queda, ela dá-se por quê? Porque ele estava mais preocupado com os aplausos do povo do que com o tempo do próprio Deus para a vida dele. 2019,
A gente tem que começar o ano sabendo e se preocupando em poucos aplausos, mas com a verdadeira direção do que Deus tem para falar para a igreja. Toda vez que o pastor está preocupado com aplausos da multidão, ele ignora a função profética. Porque profeta não agrada a todo mundo, agrada a quem lhe chamou. A preocupação da gente como liderança, e eu tenho certeza que a gente está falando com liderança aqui, tem que ser em se preocupar, tem que ser preocupação em agradar aquele que nos chamou. E aí vai de cada um para com Deus, para o que Deus te chamou. Para o que Deus te chamou para exercer diante da função que Ele estabeleceu para a tua vida. E eu falo isso não só para os adultos não, também são para os adolescentes. A palavra de insatisfação, a palavra de fazer aquilo que todos os jovens querem que você faça, os aplausos dos jovens, os aplausos dos colegas no trabalho, os aplausos dos colegas na escola, eles não têm que ser mais importantes do que a preciosidade daquilo que você tem o chamado de Deus. E quando você se preocupa mais com esse aplauso, você está deixando aquele que te criou e está fazendo igualzinho ao próprio Satanás, deixando a luz para ser decadente como as trevas. Idêntico. Isso vale para quem tem entendimento da palavra. A unção, quando a gente é ungido, muda os níveis de problema. E aí eu vou trazer referência a Davi. Né? Antes da unção, quais eram os tipos de problema que Davi tinha? Né? Ele pegava um urso, ele pegava um leão, e depois da unção, qual o tipo de problema que ele teve? Gigante, não foi? E depois o pior dos problemas que ele poderia ter, Saul perseguindo ele. Perceba, quando a gente está longe da unção, a gente tem problemas, mas quando a gente é ungido, os problemas ficam maiores. Alguém está conseguindo entender o que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, ao coração da igreja nessa noite? Os problemas eles vão ficar maiores depois da unção. A unção muda os níveis de batalha espiritual. Veja se vocês me entendem. Lúcifer, cheio da graça, cheio da luz. Lá em Isaías, vamos abrir comigo? Eu gosto de falar, mas eu gosto também na primitiva de pauta bíblica que eu vou falar agora. Isaías capítulo 14, também versículo 14, fala assim, o tipo de sentimento que Lúcifer teve, tá? Pode ir? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. No 13 fala assim, ó, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, já começa a dizer que Lúcifer tinha um trono, e acima desse trono, então, ele é um príncipe, ele comanda um principado. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele fala disso, ele fala o quê? Olha só. Quando nós representamos a Deus, quando nós representamos Deus e queremos ser mais importantes do que quem representamos, perdemos a graça. A gente começa a ver uma linha de bom senso e vaidade entrando. Quando o ser humano começa a ver que milagres têm acontecido através da sua vida, Deus tem operado esses milagres, Deus tem operado maravilhas através do ser humano, e ele começa a se ensoberbecer e achar que representa o próprio Deus. Essa é a perda da graça. Nenhum sentimento humano nos torna mais parecido com o diabo do que o orgulho. Orgulho para quê? Para que orgulho?
E para que de ter orgulho? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, eu posso ser o cara mais inteligente do mundo, mas se eu morrer agora, não dura 3 horas, ninguém consegue mais ficar com o meu corpo dentro de casa. Por mais que a minha esposa me ame, por mais que as crianças me amem, por mais que os meus filhos me amem, por mais que a igreja e a congregação me amem, se o meu corpo não tiver um devido tratamento, ninguém consegue ficar perto. E para onde vai todo o orgulho? Para onde vai toda essa vaidade? Quando Deus deixa de ser refletido através das nossas vidas, a igreja não consegue contemplar a Deus através de nós. Vaidade, eu acho que eu posso tudo, eu acho que eu sei tudo, eu acho que eu conheço tudo. Deus para de se refletir através de nós. A gente tem que estar atento a isso, porque ninguém é passivo de não cometer esse erro. A igreja tem que estar fundamentada sabendo que a gente não pode em nenhum momento pensar em cair como Lúcifer caiu. A gente tem que vigiar o tempo todo. Não é você, é o Senhor. Não somos nós, é Deus. Não sou eu nem você, pastor. É o Senhor através das nossas vidas. Não é uma palavra toda mirabolante, preparada, cheia de inteligência, mas sem a graça. Não vai refletir. Não vai aspirar a unção, não vai inspirar a pessoa. Sabe? E a palavra de Deus, ela tem que vir para nós como inspiração. Esse é o trabalho de verdade. O fruto do nosso penoso trabalho é pregar a verdade. Por isso que é penoso e por isso que é trabalho. Porque ninguém quer de verdade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Cuidado para não transformar, isso aqui é muito importante, a nossa missão em profissão. A igreja primitiva tem que tomar muito cuidado para não transformar essa missão que Deus nos chamou, a missão para que Deus nos gerou dentro de nós, em profissão. Porque quando a gente faz isso, a gente transforma pastorear em profissão. Só que pastorear não é profissão. Pastorear é missão. E essa é a missão que Deus tem dado à liderança da primitiva. Adolescentes, vocês têm missões. Existe um mundo da nova geração de vocês esperando que vocês cumpram a missão a qual Deus chamou. Nós, dessa geração, adultos, existem pessoas sedentas e ansiando ouvir a missão a qual Deus nos deu. O que temos feito por Ele? O que temos feito para que isso ande? 2019 tem que ser um ano de virar nossa mente totalmente para essa função, para cumprir o ID de Jesus. Esse é o nosso maior anseio, o nosso maior desejo de 2019. Eu vou entrar o ano tem que ser esse. A inspiração, a aspiração, a respiração tem que ser para cumprir aquilo que Deus nos chamou. Tomar o cuidado para não transformar o nosso ministério em monestério. Monestério. Não estamos livres disso. Não estamos livres disso. É importante que a gente fique atento a isso. Dinheiro tem que ser um meio, não pode ser o fim. Um meio para abençoar, um meio para fazer o ID, um meio para sustentar missionários. Isso é que tem que arder no nosso coração, não para ficar rico. Com relação ao ministério, é obra, é a obra de Deus. Essa é a nossa função como uma primitiva. Segundo ponto, segundo questionamento, qual é a velocidade percorrida para chegar do céu ao inferno? Já se perguntaram isso? E a Bíblia nos traz essa resposta também, lá em Lucas 10, 18. Ele fala assim, Jesus fala, e vi Satanás cair como um raio. Então a velocidade é de um raio. Perceba, existe um tempo para a criação, existe um tempo para que a gente se sustente, mas qual a velocidade da queda? De um raio. Piscou, falou uma coisa que não era de Deus, cometeu uma brincadeira no altar que não era de Deus, o que acontece? Cai como um raio. Porque o diabo também é frequentador assíduo da igreja. Frequenta até mais do que eu e você. E o que ele espera de nós
é para que a gente vacile para se levantar com acusações. A igreja primitiva ela tem que estar atenta a isso. Os líderes da primitiva têm de estar atentos a isso. Se Lúcifer, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, com toda a sua forja de pedras preciosas, onde a palavra nos diz que ele era a própria música, a gente pode dizer que Lúcifer era a própria música, caiu na velocidade de um raio. Que dirá nós? Que dirá nós? Qual o propósito do nosso projeto? Essa foi a terceira pergunta que me trouxe a essa mensagem. Crescer? Sim. O propósito do meu projeto é crescer. O propósito do seu projeto também tem que crescer. Mas a gente tem que lembrar que tipo de dores nos traz o crescimento. Né? Outro dia eu estava conversando com o Dani, não sei nem se ele vai lembrar disso, pelo WhatsApp, ele gosta de digitar. A gente estava falando do tipo de coisas que nos traz como humanos crescer. Por exemplo, quando a gente é criança, o Davi, o Enzo, vocês já calçam o mesmo número? Calçam, né? Mas o Pedro não calça o número de vocês. Se o Pedro botar o seu sapato, vai doer no pé dele, não vai? Por quê? O Pedro desceu. Então, por mais que ele goste daquele tênis que o Enzo está usando, que pode ter sido dele, o tênis não vai dar mais nele. Por mais que ele ame aquele tênis, por mais que ele adore de paixão, que quem deu jamais poderá dar, morreu a pessoa que deu. Mas aquele tênis não vai mais caber nele. Por quê? Crescer dói. As roupas que a gente usava quando era menina, a gente não consegue mais usar. A roupa que eu usava quando eu era jovem, já não dá mais para usar, ó. Tô barrigudinho. Porque crescer dói. Usar um tênis apertado não machuca? Usar um tênis apertado não causa incômodo? Crescer dói. Crescer com direção em Deus. A moda desse 2018 para 2019, eu não sei se vocês acompanharam, é pastor se matando, gente. O que mais tem é liderança da igreja se matando. Aí eu fiquei me perguntando, mas o porquê disso? Por que das pessoas estarem se matando, líderes, pastores? Ele assim, Lúcifer se tornou Satanás porque esqueceu que o que ele tinha foi Deus que o deu a ele. O que nos leva a essa depressão, esses líderes à depressão, é querer construir as suas obras nas obras que são de Deus. Queremos construir o nosso reino, no reino que pertence a Deus. E aí quando a gente se frustra, a gente é tomado pelo sentimento de depressão e esses líderes acabam se matando. Essa é a verdade. Querer construir algo que não foi Deus que te chamou. Receber propostas que Deus não está nela. Aí você aceita porque os seus olhos se enchem. Camarada ofereceu R$1 a mais, o cara está indo. Deus não direcionou você para isso. E aí você vai e se frustra. E no final das contas, você está construindo um reino que você acha que é de Deus, mas é seu. Você está construindo uma obra que você acha que é de Deus, mas é sua. Deus não tem nada a ver com aquilo. E aí você começa a ser traído, você começa a sofrer frustrações e no final Satanás completa a sua obra, quer te levar junto com ele. Quantos líderes têm se matado, gente? É um absurdo o que a gente está vendo. Uma dessas respostas para isso é essa. É essa. Não cumpriu aquilo que Deus chamou. Deus às vezes te chamou para ser um missionário, você quer ser pastor. Aí você vai lá e vira pastor. No final dessa história, a gente já sabe qual é. Está frustrado. Vai ser frustrado porque não foi o que Deus chamou. Tem uma palavra também que fala assim, a respeito ao que Deus chamou para fazer. Eu vou falar de um cara que era rei e de como ele exercia o seu reinado diante de Deus. Eu vou falar de Davi, para essa questão de chamado. Davi, em certo momento, vai falar que os filisteus estão indo para a cidade de Jerusalém para prendê-lo.
o normal do rei daquela época era subir a torre e falar com Deus. Mas Davi, ele tomava sempre uma atitude diferente, ele descia. Davi, ele descia para a caverna. E na caverna era onde ele tinha o tete-a-tete com Deus. Perceba que depois de todas as vitórias que Davi teve, ele continuava durante o seu reinado descendo. E nessa questão ele fala assim: Senhor, os filisteus estão vindo, eles estão vindo de encontro a mim e eles querem me prender. O que eu faço? Eu vou de encontro, eu luto. Aí Deus vai e fala assim: vai lá e luta. Mas Senhor, eu indo lutar, eu vou vencer essa guerra? Aí Deus vai e fala assim para Davi: vai, porque você vai vencer. Aí ele vai lá, luta e vence. Os filisteus vão embora fugidos. Um ano depois, chega ao ouvido de Davi, eu não vou entrar muito nisso, mas eu vou entrar onde Deus nos quer. Davi sabe que agora os filisteus estão indo não para prendê-lo, mas sim para matá-lo. E aí, Davi mais uma vez, em vez de subir a torre, ele desce. E aí que eu quero tratar com a gente como liderança. Filhão, a gente nasceu foi para servir. Nascemos para servir, não para ser servidos. E toda vez que a gente tiver que falar com Deus, o nosso caminho não é subir na torre, o nosso caminho é descer. Porque é embaixo que Deus quer falar com a gente. Por isso que a vida de cristão nunca é confortável. Do crente de verdade nunca é confortável. E eu vou explicar isso porque daqui a pouco. Quando ele fala assim, ele desce e fala assim: Senhor, agora os filisteus estão vindo para me matar. E aí? Dentro da sua vaidade, vamos lá, você lutou a primeira vez, será que você se preocuparia, depois de ter ganhado uma batalha, depois de ter ganho uma batalha, descer e perguntar de novo a Deus se era para guerrear ou não? Sei, talvez eu não faria, falo por mim. Mas Davi teve a preocupação de descer novamente e de perguntar a Deus: Senhor, eles estão vindo, eu vou para a guerra? Aí Deus vai e fala assim: e se eu for, eu vou ganhar? Aí Deus vai falar assim: não. Se você for, você vai morrer. Em outras palavras, Deus está falando assim: filhão, linha na pipa. Mete o pé na cidade. Davi, como rei, vencedor de batalhas, homem guerreiro, coloca-se na posição de líder. E agora pensa como é que esse cara vai chegar para o povo de Jerusalém e vai falar assim: galera, vamos fugir. Como o povo vai ver esse líder? Como é que o povo que está abaixo dele, liderados, vão ver o cara que é líder? E ele fala assim: vamos embora. E o povo vai embora, o povo segue a Davi, e eu acredito que em meio a eles muitos burburinhos. Pô, Davi está fugindo, Davi não é mais o cara, Davi já não é mais o mesmo. E aí, o povo, os filisteus, eles entram na cidade, e a palavra diz que eles vão ficar ali, não fala quantos dias, mas fala que ficam dias. E aí Davi continua falando com Deus, e Deus fala assim: Davi, fica aí, filho, fica no meio da floresta. E o povo inteiro vendo aquela situação acontecer. E aí o Espírito de Deus fala a Davi, se revela a Davi e fala assim: Davi, quando você começar a escutar o som de árvores marchando, preste atenção, fique tranquilo, é hora de você ir. Mas se preocupa não, porque eu é que vou na frente. Dessa vez, eu é que vou derrotar os filisteus. O que Deus fala e traz isso para as nossas vidas hoje? E essa realmente é uma palavra revelada. É que quando Davi lutou, o povo saiu em retirada, não foi? Mas quando Deus vai, é a última vez que se fala de filisteus nessa questão. É a última vez que se fala no povo filisteu, sabe por quê? Porque quando Deus vai, Deus extermina o inimigo de Deus. Quando a gente vai, a gente bota para correr. Mas quando Deus entra, Deus aniquila. E é essa força que a igreja primitiva tem que caminhar. Está dentro da vontade de Deus. Eu vou recuar. Se Deus mandou, vai recuar sim. Se Deus mandou não fazer, vai fazer sim. Se Deus mandou fazer, vai lá e faz. A gente não tem que ter a preocupação: mas como é que o povo vai ver? Filho, não importa como é que o povo vai ver. A nossa preocupação tem que estar em como Deus vai me ver. Esse tipo de coração que a liderança primitiva tem que exercer. Um coração voltado para agradar a Deus, não os liderados, não interessado nos aplausos, não interessado no uhul, maravilhoso, culto bênção, emocional.
Não, a gente tem que estar preocupado com o que Deus determinou para as nossas vidas. E tem uma coisa, quando a gente se apega ao que Deus tem para as nossas vidas, o que a palavra diz? Que os inimigos de Deus são exterminados. E é isso que Deus tem para o nosso ano de 2019. Estar dentro da vontade dele nos revela a sua fúria e o seu amor de verdade por nós. Porque é ele que toma a frente do problema. É ele que faz. O propósito do nosso projeto é crescer, mas crescer dentro da vontade daquilo que Deus nos chamou. Amém? A quarta pergunta, por que Lúcifer não se arrependeu? Pô, quem nunca se perguntou isso? Por que Lúcifer não se arrependeu? Lá em Hebreus 12 vai falar que um coração obstinado não existe arrependimento. Corações obstinados não existem arrependimento. E quando é que a gente vê, e quando é que o crente cai, tem a facilidade de cair? Vocês já pararam para se perguntar nisso? O porquê e qual é a facilidade, qual é o momento mais fácil para a gente cair? Deus também vai falar na vida de Davi, eu queria trazer esse exemplo. Qual é o único momento que Davi, ele cai com Betseba? Já pararam para pensar? O momento que ele está em casa, tranquilo, mente sã, relaxado. Quando ele estava em guerra, ele não tinha tempo para olhar o pecado. Quando ele estava em luta, ele não tinha tempo para olhar as coisas que Satanás colocava na sua frente. Mas quando ele está tranquilo, o que ele decide fazer? É um rolezinho lá na laje. Não é assim que a palavra fala? E aí ele contempla o pecado, e o pecado lhe é bom aos olhos. E aí ele vira assassino. Então a nossa preocupação como cristão é não ceder quando a gente estiver no meio ao relaxamento. Eu peço a Deus, Senhor, que o Senhor realmente nos mantenha agitado. Porque quando a gente está agitado, a gente está focado em resolver o problema. A igreja ela tem que estar focada nos problemas mesmo. Porque quando a gente está com problema, é o momento que a gente mais busca Deus. Já pararam para pensar nisso? O crente pecar, ele só vai para a igreja quando o negócio está ruim. Aí ele vai se lembrar, tem que buscar Deus. Mas quando está tranquilo, o cara que tem um pezinho lá no pecar, ele nem lembra de ir para a igreja. Liderança tem sempre que estar com algo para resolver. Porque quando estamos em momentos de tranquilidade, o diabo ele se manifesta. Ser aplaudido é mais perigoso do que ser humilhado. Presta atenção nisso. Ser aplaudido é muito mais perigoso do que ser humilhado. Porque a humilhação, ela te ensina o teu lugar. E a bajulação te leva a um lugar que não é teu. Vocês conseguem entender isso? O aplauso, ele te levanta o seu ego. E te leva a um lugar que não nos pertence. Mas a humilhação, ela nos ensina qual é o nosso lugar. E qual é o nosso lugar como igreja, gente? Sermos servos. Servos. A gente tem que tomar muito cuidado com o sucesso. Muito cuidado. Muito cuidado. A próxima pergunta que eu me fiz é um tema que a gente tem visto muito voltado para a questão de julgo e finanças. Mas eu não posso deixar de tratar aqui também. É a quem a gente está disposto a honrar. E a essa honra eu vou trazer com a referência certa. E qual é o nosso propósito? O querubim, ele esquece que a honra oferecida, que ele oferecia a honra ao Criador, não era dele. A honra que ele tinha não era dele. Era a honra que o Criador já havia depositado sobre ele. Quem honra quem está em cima, quem está no mesmo patamar e também quem está abaixo. Então a palavra que vai falar assim, não me lembro muito bem, mas ela fala assim, justo é assim. Quem recebe o profeta ganha galardão de profeta, quem recebe na sua casa o justo ganha galardão de justo, e quem dá água aos meus pequeninos também recebe esse galardão. O que Deus está querendo dizer com isso? Honrar só quem está acima, filho, na igreja, honrar pastor,
essa moda que a gente tem, isso não é honra não, isso é bajulação. Isso é bajulação para a gente chegar em algum lugar, para que esse líder olhe para a gente e nos leve ao lugar que a gente está interessado em chegar. Isso a gente não pode admitir no nosso meio. A honra na nossa igreja, ela tem que vir em primeiro lugar, acima de todos e de tudo, ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Em segundo lugar, aos nossos irmãos, sim. Honra é o projeto de Deus, é o propósito de Deus, quiçá é o mandamento com promessa. Honrar. Mas honrar só porque a gente tem visto liderança é bajulação. Se você honra as suas ovelhas por princípio, elas também irão honrar você. Eu não estou falando de matéria financeira não, tá? Exclui isso. Tira isso do seu diário. Tira isso da sua mente. Honrar eu acho que a melhor forma da gente honrar a vida do outro, primeiro, é sempre ter uma palavra de acordo com o que a pessoa espera de nós. Ou seja, é sermos manancial de saciar fome, saciar sede. É isso que as pessoas esperam de nós. O que eu quero chamar a tua atenção hoje aqui é que a gente tem visto como é um coração voltado para a queda. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele também nos dá uma nova chance. Hoje é um dia de novas chances. Eu espero que essa palavra arde dentro do seu coração, pelo amor de Deus, porque arde no meu. E também é o meu dia de uma nova chance. Queria falar de um fato aqui também que a Bíblia nos narra, que é a Sansão. A gente vê nessa segunda chance a vida de Sansão. A gente fala que Sansão caiu por causa de Dalila, a gente fala que Sansão caiu por vaidade, mas se a gente pegar nos detalhes, queria até que vocês olhassem na Bíblia, a queda de Sansão e o princípio de todas as suas dores vem por causa de um mel. Vocês já pararam para... Se vocês não pararam, eu peço a atenção de vocês para esse texto. Tá? Sansão está indo na cidade com os pais, chateado, e aí ele dá de cara com o leão, e ele mata o leão e esconde o corpo do leão. E vai embora. Nazireu, separado. Nazir, separado. Sacerdócio. E aí ele vai com a família, deixa os pais e em determinado momento ele volta e lembra do leão e vê a carcaça do leão. Nazireu não pode tomar bebida forte, não pode cortar o cabelo, não pode tocar em pessoas mortas. E aí ele olha o leão, que é sua carcaça, e dentro do leão a palavra diz assim, que as abelhas tomaram conta. O que Sansão faz? Mete a mão no favo e se delicia. Leva para os pais, dá para o pai comer e não fala para o pai que aquilo ali é fruto de um corpo morto, uma carcaça. Por que ele não fala? Por que ele não fala? Porque se ele falasse, o pai dele levaria ele até o sacerdote, seria rapado a sua cabeça e ele começaria o seu sacerdócio do zero. Do zero. O que acontece com Sansão a partir desse princípio? Todas as coisas começam a dar errado. Assim que Sansão é preso, o que os filisteus fazem com ele? Qual é a primeira coisa que fazem com ele? Rapam seu cabelo. A correção, preste atenção nisso aqui, se você puder anotar, anote. A correção que não aceitamos viver diante de Deus, diante da mão de Deus, será a correção que viveremos diante das mãos dos nossos inimigos. É tempo de reparar o coração. É tempo de reparar a nossa mente. É tempo de reparar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Porque se a gente não reparar diante do sacerdócio que Deus tem para nós, diante da sua correção, com certeza a gente vai sofrer essa correção nas mãos dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Que palavra é essa? Que palavra de reflexão é essa que Deus tem nos trazido? Existe uma passagem, se não me engano fica em Lucas, que vem em mente, que fala assim, existia uma vinha que seria cortada,
E aí, esse homem, não me lembro muito bem da história, me perdoem, mas é assim, fala que ela ia ser cortada, mas esse homem chega e fala assim, não, eu vou cuidar dela, eu vou colocar esterco e ela vai frutificar de novo. Vai frutificar. Eu não sei como é que está a nossa vida espiritual, eu posso falar por mim, não por vocês. Não por vocês. Não por vocês. Eu não sei como é que está a vida da gente espiritual. Mas fala assim, ó, para a árvore que seria cortada, isso é muito forte. Esterco para produzir é bênção. Percebam a profundidade disso. Para a árvore que seria cortada, esterco para produzir é bênção. Deus nos dá um tempo para reparar os nossos erros. Assim como Sansão também teve a sua chance, deu boas colunas e fez o que tinha que ser feito. Ficamos de pé.